Alô, você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Ó, eu sei que você tava com saudade dessa introdução. Hoje eu tava falando com um amigo meu, encontrei com ele na calçada, um grande amigo meu, Nelson, ele é dono de vários restaurantes aqui em São Paulo, e a gente estava conversando sobre esse mercado de restaurantes, né? E sobre a dificuldade de mão de obra. Ele estava reclamando para mim dos cozinheiros, né? Que ele tem, que ele cria. Ele falou assim: Marcelo, eu até sei criar as receitas, né? Os pratos. Eu sei que pratos que eu quero nos cardápios dos meus restaurantes. Então essa parte eu consigo fazer, eu consigo montar um cardápio. Eu pesquiso muito, eu viajo muito, então eu tenho essa manha de montar, de saber o que meus clientes querem no cardápio. Então eu monto, né, a estrutura do cardápio, mas eu não sei cozinhar, quer dizer, eu não sou cozinheiro. Eu sou um curioso, um viajante, no sentido de viajar bastante, e consigo fazer essa curadoria dos pratos para o meu cardápio, dos cardápios do restaurante dele, dos restaurantes dele. A dificuldade que eu tenho, ele me contando, né, é o seguinte, que depois as pessoas que trabalham comigo, elas não conseguem, eu monto o prato na minha cabeça, mas elas não conseguem executar o prato sempre com aquela mesma destreza, com aquela maneira que a gente idealizou. Eu falei assim: vem cá, você não tem receita, você não tem ficha técnica desses pratos, né? A sua galera consegue fazer esse negócio? E ele falou: não, eu não sei fazer as receitas dos pratos, né? Mas justamente esse é o problema, porque eu tenho que ter pessoas que custam caro, porque meus restaurantes têm um à la carte, tem um não sei o que, tem uma pegada tal, não sei o que. Então o cozinheiro, ele tem que ser um especialista nesse tipo de culinária, naquele tipo de culinária. Ele tem que saber fazer receitas, tem que saber fazer ficha técnica, ele tem que fazer. Eu falei: Nelson, vamos pensar direito nesse assunto. Será que é isso mesmo? Eu digo assim, por experiência própria, tá? Porque eu também já achei muito isso, que você precisava de um cozinheiro. Por exemplo, o que eu falei para ele: então você vai abrir um restaurante francês, você precisa contratar chefes que tenham, cozinheiros, né, que tenham experiência com culinária francesa, que saibam executar receitas francesas. Cara, não necessariamente, porque justamente isso que é o bonito de você separar. O que eu estava discutindo com ele, que é isso que eu quero compartilhar com você, que eu acho que é a coisa mais interessante do mundo dos negócios, principalmente esse nosso negócio gastronômico, que é o seguinte: você separa o que é criação e o que é execução. Deixa eu explicar. Porque criação é uma coisa importantíssima, você criar novos pratos para o seu cardápio, concorda? É talvez a coisa mais importante que a gente possa fazer quando está inaugurando um restaurante, quando está trocando os pratos de um cardápio. A gente tem que ter essa pegada criativa, né? Tem que imaginar os pratos, tem que fazer, mas não é só imaginar o prato, é imaginar o prato, fazer a receita, fazer a ficha técnica, fazer a ficha de montagem do prato. Ó, o prato se monta assim, desenha a montagem do prato num papel colorido, né, e deixa ali durante um bom tempo, depois que você mudou o cardápio, né, na boqueta, para que as pessoas vejam como é que é a montagem do prato, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, a fotografia do prato. Tudo isso são atividades criativas. Eu monto todo primavera, verão, outono e inverno, a gente monta o cardápio do clube que eu sou sócio, né, aqui em São Paulo, e a gente faz exatamente isso. Eu não fico lá o dia inteiro, eu não sou o chefe do restaurante, mas eu sou o criativo do restaurante. Por quê? Porque eu monto, eu faço a seleção, a curadoria dos pratos, eu faço tudo isso, eu treino os cozinheiros, eu monto as receitas, as fichas técnicas, os desenhos da montagem do prato, treino os caras durante um certo período até que a coisa ande sozinha, né? E depois eu deixo eles lá. Então, se eu fosse cobrar pela minha mão de obra, quanto valeria essa minha mão de obra? Valeria uma se eu fosse trabalhar, né, para um estabelecimento como esse, como um restaurante qualquer, com essa expertise que eu tenho de fazer isso, de montar um cardápio, de fazer as fichas técnicas, os desenhos, as fotos, o sistema de montar o prato, tudo isso, essa formatação do negócio, cara, ia custar caro. Um restaurante não teria condições de me pagar, mas os cozinheiros que estão lá
nesse restaurante conseguem executar. Por quê? Porque a gente formatou o negócio todo bonitinho, tá? Tá tudo redondinho, tá tudo lá para seguir o script conforme a gente desenhou. Então, o que eu estava discutindo com o Nelson é isso. Quando você separa a criação da execução, você pode até pagar caro, tá? Pela criação. Vai pagar caro com certeza. Porque você vai precisar de alguém especializado nessa criação, saber combinar os ingredientes, os pratos, a pegada do seu restaurante, do seu negócio, do briefing que você deu e desenhar todas essas coisas, ficha, pesar as mercadorias, vai sair caro, mas é uma vez que vai sair caro. É uma vez que você vai pagar isso para alguém, para fazer isso para um chefe bacanudo, para uma consultoria, para quem quer que seja, tá? Mas você vai pagar uma vez. Porque depois você vai ter a sua galera, que não é uma galera especializada nisso, nessa criação. É uma galera que é especializada na execução. Então, os caras que você tem que contratar, voltando ao assunto do restaurante francês, né, que a gente falou, o cara tem que ser especializado em cozinha francesa, em culinária francesa, já que o meu restaurante é francês. Não, não tem. Porque se você fez esse processo de criação, se você fez essa formatação toda dos pratos, da receita e tudo isso, tá tudo bem bonitinho, bem desenhadinho nos caderninhos, todos lá, fotografia, coisa toda, tudo bem enquadradinho na parede, a foto do negócio e tal. Cara, você precisa do quê? De um cozinheiro que saiba seguir o script, que saiba ler, sabe? Que cumpra processos, né, procedimentos, esse tipo de coisa, que siga as regras. Você precisa de uma pessoa assim e que tenha fundamentos da culinária. Isso não é negociável, quer dizer, isso é óbvio que tem que ter. O cara tem que saber os fundamentos, tem que saber pegar numa panela, tem que ser um cozinheiro, né? Tem que saber como tratar, né, das carnes, das proteínas, como manusear uma faca, como pegar uma panela, como fazer, né? Enfim, todas as técnicas culinárias. Então os fundamentos da culinária ele tem que ter. Agora, se você tiver que achar para o seu restaurante francês um cozinheiro que além das técnicas todas de culinária, ele ainda tem a especialização francesa, cara, você está perdido, você vai ter que dobrar o salário desse cara. Então, você não tem que ter esse cara no seu estabelecimento, tá? Você tem que ter alguém que defina, que crie, que faça as coisas todas, que não precisa necessariamente morar lá dentro, ser um funcionário seu da sua folha de pagamento. E depois você tem que ter um monte de gente que siga o script, que são treinadas em seguir o script dia sim, dia não, com consistência, porque é disso que vive um restaurante, consistência, todo dia as mesmas coisas. E dessa maneira você gasta menos dinheiro, você vai economizar, né? Obviamente, porque você vai ter que pagar um salário tão caro. Então muitas pessoas que eu vejo erram, tá, nesse quesito, achando que tem que realmente pagar uma grana tremenda para um cara que é especializado num tipo de culinária para trabalhar naquele restaurante, e não é isso. Se você consegue formatar direitinho a operação, você economiza dinheiro na sua operação, tá? Pagando salários mais razoáveis, porque é mais fácil você achar alguém que tenha bons fundamentos de culinária, tá, e que saiba seguir processos, do que um criativo, que é um cara muito bacanudo e bem legal, que entende tudo de culinária francesa, para mudar o seu cardápio o quê? Uma vez a cada 2 meses, para criar um prato. Cara, contrata alguém para fazer isso, seja mais esperto, né? Eu só tô refletindo sobre o papo que eu tive na tarde de hoje com o meu amigo. A gente discutiu bastante esse assunto na calçada, em frente de um dos restaurantes dele. Um grande abraço, Nelson, sempre bom conversar com você, e um grande abraço para todo mundo, lembrando a todos que meu curso, tá, de especialização em gestão gastronômica, né, em negócios gastronômicos, tá saindo do forno, tá prontinho para a gente lançar ele. Eu tô formando essa primeira turma, que eu vou cuidar muito bem dessa primeira turma. Eu espero que você esteja dentro dela, tá? Um grande abraço, tudo de bom para você, uma ótima semana.